Esse vídeo é para quem nunca cultivou cogumelos antes e só quer ter uma noção geral de como a maioria dos cogumelos são cultivados. Eu espero que esse vídeo realmente esclareça um pouco das diferentes partes dos processos do cultivo de cogumelo, para que depois tu possa ir estudando e destrinchando parte por parte, com certeza vai tornar isso mais fácil. Existem milhares de formas para se cultivar cogumelos, mas em resumo, de uma maneira bem resumida, o que tu como cultivador vai ter que fazer é ir expandindo o teu micélio até tu deixar esse teu micélio num bom substrato e num bom ambiente, onde daí ele vai conseguir produzir os seus cogumelos. Tá, mas eu já vou dar um pause por aqui, porque quem é novo no mundo de cultivo de cogumelos, às vezes já até ouviu uma palavra aqui que não conhecia antes, o micélio. O micélio, gente, ele é a parte vegetativa do fungo, tá? Fazendo uma comparação assim bem grosseira, é como se o micélio fosse a laranjeira e o cogumelo fosse a laranja. Fazendo essa comparação, já até trouxe aqui um detalhe importante no cultivo de cogumelos. Se para a gente ter laranjas, a gente tem que cultivar várias laranjeiras, então para a gente ter cogumelo, a gente precisa cultivar micélio primeiramente, para depois ter o cogumelo. E existem diferentes pontos de partida em que um cultivador pode começar o seu cultivo de cogumelos. Mas esse ponto de partida sempre vai ter um ponto em comum. É sempre do micélio, tá? O ponto de partida do cultivo de cogumelos sempre vai vir do micélio, exceto por um ponto só, mas que eu vou falar só no final do vídeo, até porque eu não encorajo vocês de partir desse ponto, que são os esporos. E tá, já que dá para ir começando de diferentes pontos, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, vamos ir começando pelo micéliozinho mais pequeno, tá? Só um adendo que eu quero dar é que não é pelo fato de eu estar começando a minha explicação por ele que vocês vão ter que começar por ele, beleza? Principalmente quem é iniciante aqui. Então beleza, gente. Vamos começar a nossa explicação pela placa de Petri. Então, esse ponto de partida lá inicial na tua corrida micelial, essa daqui é uma placa de Petri, tá, gente? A placa de Petri, ela tem um meio de cultura à base de agar, que aqui a gente consegue cultivar o nosso micélio aqui dentro, tá bom, gente? Quem está começando, muito provavelmente não vai começar colocando a mão numa placa de Petri, porque ela é uma forma de cultivo in vitro. E para cultivar in vitro, a gente precisa ter no mínimo equipamentos como uma Steel Air Box, uma Glove Box, ou melhor ainda, uma câmara de fluxo laminar, beleza? Porque aqui a gente quer que cresça só o nosso fungo, beleza? E qualquer outra coisa que crescer aqui já vai contaminar, e se a gente fosse tocando para frente, todo o processo daqui para frente já ia estar estragado, beleza, gente? Então, como eu falei no começo do vídeo, expansão do micélio. A gente quer ir expandindo o micélio. Olha como o micélio aqui está pequenininho e ele vai aumentando cada vez mais até dar o nosso cogumelo, beleza? Da placa de Petri, gente, a gente pode mandar o micélio daqui para a cultura líquida. Tá? A cultura líquida não é nada mais do que o mesmo substrato que tem aqui, só que sem o agar, que é um componente que deixa isso daqui duro, deixa isso daqui semi-sólido, onde a gente consegue cultivar ele aqui no meio 2D, tá certo? Aqui na cultura líquida, a gente está expandindo o micélio basicamente numa água com açúcar, beleza, gente? Basicamente numa água com açúcar, onde aqui daí a gente vai expandir o micélio. Desse frasco, a gente puxa a cultura líquida para seringas, que daí através da seringa vai ficar mais fácil para a gente inocular o nosso fungo em outro substrato, normalmente uma semente, que é o que a gente vai falar agora. Só quero dar um adendo, gente. Um vídeo só falando sobre água, sobre placas de Petri, a gente tem aqui no canal, o link está na descrição, tá? Um vídeo só falando sobre cultura líquida, o que é, para tu entender melhor, tem aqui no canal também, vai estar ali na descrição. Um vídeo falando só sobre semente e um vídeo falando só sobre substrato, tá certo, gente? Aqui, como está o nome do vídeo,
é uma visão geral dos processos, beleza? Para quem está começando a estudar, não sabe nada, está ainda meio cru no assunto, só para ter um overview, beleza? E aí depois ficar mais fácil indo ali no passo a passo, fechou? Então, tá. Expandimos o nosso micélio nesse meio líquido, o micélio já cresceu mais um pouco quando comparado com a placa de PET. Agora que ele expandiu, a gente só pegou ele nessa seringa aqui para ficar mais fácil de jorrar ele ali na semente. A semente, gente, ela não precisa ser nessa sacola, tá? Essa é uma sacola especial para cultivo de cogumelos, mas dá para fazer a semente em muitos outros recipientes, desde que eles aguentem o processo de esterilização, beleza? Esterilização, falei mais uma coisa estranha, tem vídeo também aqui no canal só falando sobre esterilidade, tá certo? Recomendo depois para quem está começando a ver esses vídeos todos. Fechou, gente? A semente, galera, não é nada mais do que um substrato intermediário entre essas nossas culturas aqui, ó, in vitro, para expandir o micélio mais um pouco e a gente conseguir semear o nosso fungo nesses substratos aqui. Beleza? Uma seringuinha dessa, dependendo do quanto de micélio tem na tua seringa, o quanto tu quer economizar ou não, dá para fazer vários saquinhos desse, beleza? E um saquinho desse aqui de semente também dá para fazer vários sacos desse daqui. Olha que interessante, galera, aquilo que eu falei e vou falar muitas vezes no vídeo. Estamos expandindo o micélio. Com uma seringa, pensa, fizemos 4 saquinhos desse daqui. E com 4 saquinhos desse daqui, fizemos, por exemplo, 20 sacolas dessa daqui. Sempre expandindo o micélio. E a semente, gente, eu não quero adentrar muito aqui nela, mas ela normalmente é feita de grãos, tá? A base de grãos. Normalmente e preferencialmente grãos de gramíneas, beleza? Isso porque a gente quer, quando a gente for jogar o nosso fungo, semear ele em outro substrato, a gente quer que ele se disperse o melhor quanto possível para que ele tenha o máximo de contato nesse substrato. E pensa, quanto mais pontinhos em que o teu micélio vai poder crescer e tomar conta desse substrato, mais rápido esse substrato vai poder ser colonizado e também mais uniformemente. Beleza, gente? Então tá, fizemos a nossa semente, a gente vai jogar essa semente em um substrato. Existem milhares de substratos que dá para cultivar cogumelo, certo, gente? Aí vai depender de tu, como cultivador, quais substratos tem disponíveis para ti, o que tu pensa em fazer também, qual espécie tu vai estar cultivando e qual a forma em que tu vai cultivar, tá certo? Serragem, palha, fibra de coco, vermiculita, borra de café, tudo isso são exemplos de substratos para o cultivo de cogumelos. Beleza, gente? Como eu falei, tem um vídeo só sobre substrato aqui no canal para tu ir um pouco mais a fundo nisso. E tu tendo feito o teu substrato, aqui ele ainda tá, gente, no meio vegetativo. Aquilo lá que eu falei, que todos esses passos aqui, ó, tu tá cultivando micélio. Tu estás cultivando a tua laranjeira para depois vir a tua laranja. Esse bloco aqui, gente, tá na mesma coisa que isso, tá? Só que esse daqui, ele já foi induzido à frutificação. E o que é essa indução de frutificação? Nessas etapas em que a gente está só fazendo o micélio crescer, em que a gente está plantando a nossa laranjeira no campo para dar laranja, tudo isso a gente está em processo de incubação, em processo de colonização também, que a gente chama, onde o micélio está colonizando o substrato. Aí, por exemplo, esse bloco aqui, ó, em que o substrato já está todo colonizado pelo fungo. O que a gente tem que fazer agora, em que ele já terminou o processo de colonização, é trocar ele do processo de colonização para o processo de frutificação, onde ele vai poder gerar os frutos dele, onde a nossa laranjeira vai finalmente dar a nossa
laranja. Beleza? E como que se faz isso? A gente faz isso, gente, trocando as condições ambientais em que o nosso micélio se encontra. Aqui, por exemplo, olha só, ele está dentro de uma sacola, sufocado, não tem ar passando, por estar tudo fechado e o fungo, ele, igual a gente humano, ele puxa oxigênio e solta gás carbônico. Aqui está cheio de gás carbônico. Então o que a gente vai fazer agora é colocar ele numa condição onde, igual aqui, ó, a gente faz um corte no bloco. Então aquele local ali do micélio, onde a gente fez o corte na sacola e o micélio está entrando em contato aqui, ó, com o ar livre, com o ar de fora, o ar externo, onde tem uma condição com muito mais oxigênio, o micélio ele vai captar esses sinais ambientais e ele vai perceber assim, ó, tá na hora de eu frutificar. Claro, ele precisa também encontrar um ambiente com uma boa umidade. Gente, um vídeo sobre o ciclo de vida do fungo, eu falo isso também mais inchado, tá aqui no canal, tá? Mas em resumo, a gente precisa mudar as condições ambientais disso, para isso, para o fungo entender que chegou a hora dele frutificar, beleza? A gente, como cultivador, a gente tem que dar o que o nosso fungo pede para ele retribuir a gente depois, beleza? Não adianta pegar, por exemplo, fungo, por exemplo, como esse shimeji rosa, que gosta de temperaturas um pouco mais quentes, e colocar ele para frutificar em 5 graus Celsius e esperar que ele dê frutos. A gente não está atendendo a demanda do nosso fungo, então ele não vai dar frutos, beleza? Então essa troca das condições ambientais é o processo de indução de frutificação, onde daí o teu cogumelo, o teu micélio, a tua laranjeira vai te dar o teu fruto. Então, viu, gente? Como o processo do cultivo de cogumelos, tu foi crescendo o micélio cada vez mais, ó, da placa, da cultura líquida para a semente, da semente para o substrato e do substrato ele frutificou e deu os frutos. E ainda tem mais um porém, gente. A expansão micelial pode ser de tal forma que com essa placa tu pode fazer muito mais placas e essas placas fazerem muito mais culturas líquidas. Com a cultura líquida tu pode fazer mais cultura líquida. Com a semente tu pode fazer mais semente para daí depois só ir para o bloco, beleza? Essa parte de expansão micelial vai variar bastante para quem tem intenções comerciais e para quem tem intenções só de hobby, tá certo, gente? Agora, pessoal, um detalhe para quem está começando. Tanto a placa de PET, quanto a cultura líquida, quanto a semente, e em algumas vezes o substrato, eles têm que ser sempre trabalhado em condições estéreis, tá bom, gente? Pensa que a gente está dando o ambiente perfeito para o micro-organismo crescer. A gente quer que seja só o nosso micro-organismo que cresça ali. Qualquer outra coisa que crescer nesses substratos aqui, ó, que não é o nosso fungo, que não é o que a gente quer, é considerado uma contaminação. Beleza, gente? Contaminou a semente, vai fora. Contaminou o bloco, vai fora. Cultura líquida fora. A placa de Petri dá para salvar, tá? Mas esse resto aqui vai fora. Eu disse o substrato às vezes estéril, porque dependendo do fungo que tu for cultivar e a metodologia que tu for cultivar, dá para pasteurizar o substrato. Beleza, gente? A pasteurização ela é diferente da esterilização, tá certo? Mas não vamos adentrar muito aqui agora. E o que eu ia falar dos esporos, gente, é que o esporo, galera, ele é o gameta do fungo. Ou seja, ele está armazenando o código genético. Ele é fruto de uma reprodução sexuada. Reprodução sexuada tem variabilidade. Então, se tu iniciar o teu cultivo a partir dos esporos, tu vai estar gerando ali, tipo, muitos seres. Muitos seres. E o que tu vai estar cultivando pode vir muito bom ou pode vir muito ruim. Quando tu começa o teu cultivo, já de uma cultura líquida
ou de uma semente, ou de uma placa de Petri que tu obteve aí de pessoas que cultivam no Portal do Cogumelo, ou qualquer outro amigo, já são genéticas que já passaram por esse processo de germinação de esporo, de seleção de qual desses vários seres que o esporo proporcionou, qual desses seres apresentou o melhor desempenho, a melhor característica. Visto isso, foi selecionado e foi pego o micélio desse ser. Então, tu começar o teu cultivo por micélio é a melhor forma, beleza, gente? Eu não quero entrar também muito a fundo aqui nessa questão de esporo, porque esse vídeo, como eu falei, é uma visão geral do processo, tá? Então, tu aí na tua casa, se esse vai ser o teu primeiro cultivo, as melhores alternativas que eu falaria para ti, para tu colocar a mão na massa mesmo, é ou a cultura líquida ou a semente, beleza? Se tu comprar a semente, a única coisa que tu vai precisar fazer é o teu bloco, o teu substrato e jogar a semente aqui para dentro. Se tu comprar a tua cultura líquida, o que tu vai precisar fazer é produzir a semente, jogar o teu micélio daqui para cá e depois a tua semente daqui para cá. E daí daqui frutificar os teus belos cogumelos. Gente, uma visão geral do cultivo de cogumelos é isso, tá? É possível também tu comprar na internet esse bloco pronto, simplesmente colocar ele na tua prateleira, tascar ele um X ali com uma faca e esperar o cogumelo crescer? Dá também. Mas para quem quer começar a cultivar cogumelos, eu recomendo, ao menos então começa pela semente, faz só o teu bloco, porque aí tu vai estar realmente colocando a mão na massa, entendendo o negócio e, enfim, adentrando mais no mundo dos fungos, né? Mas é claro, essa é a minha opinião. Fica à vontade para comprar o teu bloco, para ver o teu cogumelo crescer, porque sim, mesmo só isso daqui já é demais, tá certo? Então, gente, espero que o vídeo tenha esclarecido ao menos um pouco uma visão geral para quem está cru aí no assunto. Semente de cogumelo, micélio, tu encontra lá no Portal do Cogumelo, beleza? Para começar o teu cultivo, se tu vai começar o teu cultivo, te convido a entrar lá no site e começar com o que a gente tem a oferecer para ti, beleza? Então, era só isso, até o próximo vídeo, gente, e bora cultivar!